Olá, tudo bem? Meu nome é Thales, sou professor de História e Literatura da nossa rede de cursinhos Elza Soares. Hoje teremos mais uma aula de História. Antes de tratar do tema de História, gostaria de falar para vocês, passar uma mensagem de acalanto, nesse momento muito difícil que todos nós estamos passando. Estamos isolados, estamos tentando evitar a proliferação dessa pandemia, desse vírus. Então, espero que vocês estejam bem. Nós sabemos as dificuldades de sentar, de estudar, de ter uma concentração. Eu trabalho, eu faço faculdade, a gente dá aula aqui. É difícil pra gente também. Saibam disso, é complicado pro próprio professor, pra gente se concentrar. Não vai ser diferente com vocês, mas a gente precisa que vocês tentem. A gente sabe que vocês estão tentando. Todo mundo que participa do nosso cursinho é grande batalhador, a gente sabe da força de vontade que vocês têm. Então eu gostaria de parabenizar a todos que estão assistindo esse vídeo, que estão tentando, mesmo de todas as dificuldades que a gente está vivendo. Gostaria de recomendar para vocês a página no Instagram. A gente está passando várias dicas culturais. É importante se preocupar com a saúde mental nesse momento. A saúde mental é uma coisa que às vezes a gente desvaloriza muito, só que ela é importante demais. Então, todos estamos muito preocupados com vocês, assim como estamos com nós mesmos. Só conseguiremos sair dessa juntos. Então, qualquer coisa que vocês precisarem, dá um oi, converse com a gente, fale com o seu tutor. A gente já dividiu os alunos entre nossos tutores. Espero que tenham a liberdade para ter uma relação mais próxima com a gente. A gente sempre teve uma relação muito próxima. Existem alguns alunos que não participaram do ano passado. A gente sempre foi muito amigo, a gente conversava, comia lanche junto, a gente fazia sarau, a gente falava de música, de poesia. Nosso cursinho é isso, sabe? É uma união. Nosso cursinho a gente tenta pregar que nós só vamos conseguir caminhar se caminharmos juntos. Então é isso. Pois bem, a aula de hoje, Renascimento. Ao tratar de Renascimento, espero que vocês pensem nessa palavra. É muito comum do aluno, eu já falei isso em outros vídeos, você vai começar a ler o texto, aí tá lá, tá escrito alguma coisa, você lê o título e você não atina por que tem aquilo. As coisas têm um nome porque elas devem ter. Renascimento. Nascer novamente. Nascer. A gente tem a concepção que nascer, você nasce e morre. Você só nasce uma vez. Dá pra você nascer duas vezes? E se você imaginar biologicamente, não. Mas historicamente, filosoficamente, artisticamente, esteticamente, sim. E esse é um ponto muito interessante. Você nasce novamente. Só que para nascer novamente, imagina que antes você estava... Gente, desculpa. Juro que não é Covid. Você estava morto. Como se durante o período você não estivesse vivo. Que período é esse? Obviamente o período que a gente estava estudando, a Idade Média. Na Idade Média a gente vê uma mudança do centro, não só econômico, mas cultural, filosófico, para uma coisa teológica, um teocentrismo. Ou seja, Deus no centro de tudo. Isso afetava várias coisas. Agora a gente tem uma diminuição disso. Vocês vão ver como que na arte isso vai acontecer. É muito engraçado, porque a pessoa ela começa a pensar, temos que aproveitar o dia, mas aí lembra, mas eu também vou morrer. Então fica aquele medo, você fica aquela antítese, aquela vida de paradoxos. Assim, eu vou aproveitar, é a cultura que está se transformando, é o modo de pensar. E o Renascimento ele se dá em três frentes que são codependentes. Renascimento comercial, renascimento urbano e renascimento cultural. Lembra que eu falei para vocês das cruzadas, de movimentos que iam surgindo, em que você ia liberar a terra sagrada, a terra santa, que era Jerusalém, e que vários europeus da Europa Ocidental faziam esse percurso, iam para lá, entravam em contato com outras culturas, viam o comércio. Importante pensar, quando a gente fala de Idade Média, a gente está falando do mundo inteiro era uma Idade Média? Não era o mundo inteiro uma Idade Média. Era aquela parcela da Europa Ocidental. A Europa, parte da Europa Oriental fazia comércio. Os árabes faziam muito comércio, então na África tinha comércio. Se você pensar nas Américas, não existia esse tipo de comércio, existia um tipo de escambo, só que era uma outra forma de vida.
Se você pegar na Ásia, tinha um comércio pungente. Então, quando a gente fala de ausência de comércio, pensemos que é na Europa Ocidental, porque a gente tem uma visão muito eurocêntrica da coisa. Importante pontuar, mas vamos situar esses pontinhos. Então, tá bom. Esse comércio era muito fechado, na verdade ele era quase que inexistente, a vida era dentro dos feudos. Peço sempre para vocês se lembrarem, a história é um processo. São fatos que acontecem diante de outros subsequentes, ou seja, um motivo ou outro, é um processo histórico. Então não tinha muito comércio, mas começa a haver um aflorescimento. A produção começa a aumentar, porque eles começam a descobrir novas técnicas, eles entram em contato com culturas que fazem o comércio, eles pegam artefatos, revendem, isso vai fazendo surgir um comércio. Esse renascimento comercial, ele surge e ele precisava acontecer em algum lugar. Aí a gente fala das feiras, é importante saber do surgimento das feiras. Os dias da semana a gente fala segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, são relativos a isso. As feiras eram os lugares onde aconteciam os comércios e eles tinham as datas, eles tinham os locais, que era onde se agrupavam vários comerciantes que faziam esse comércio. A gente tinha rotas de feiras. A feira mais importante era de Champagne, na França. A gente sabe da Guerra dos 100 Anos, que eu falei rapidinho na última aula, a gente teve a peste negra, a gente teve muitas dificuldades nesse período, então algumas feiras tiveram problemas, mas as outras formaram. No norte da Europa começou a ter uma muito forte, e a formação de ligas comerciais, também chamadas de Hansas. A gente tem a Liga Hanseática, que era a maior liga comercial. Então, você tinha cidades, ou melhor, centros, feiras que iam se formando, e as pessoas faziam comércio lá. Para a proteção desses comerciantes, desses locais onde se fazia o comércio, começou-se a erguer muros, começou-se a erguer muralhas, fortalezas, por uma proteção. A gente sabe como é que era a situação na Idade Média, muito saque, as pessoas que e moravam em vilas, os vilões, eles assaltavam, existia muita fome, não existia aquela noção do que é seu, do que é meu, as pessoas retiravam as coisas na força, não existia essa valorização do trabalho enquanto algo que o ser humano desempenhou. Então agora as pessoas erguem as muralhas para fazer os comércios. Muralhas em latim é burgo, e quem mora dentro do burgo é o burguês. A gente fala até hoje, muitas pessoas não entendem a definição de burguesia, existem algumas diferentes. Se você pegar o marxismo, a burguesia ela é detentora dos meios produtivos, os meios de produção. Hoje a gente usa de uma forma mais vulgar, que é o burguês é o cara que tem dinheiro, ou é o dito playboyzinho. É importante a gente pontuar o que é burguês, o que não é burguês. Nesse ponto, o burguês era o comerciante, é quem fazia o comércio. Não estou falando aqui de quem produzia. Porque a produção começou a se dar nas companhias de ofício. Quando a gente fala companhia, o companheiro, eu acho uma palavra muito bonita. Sabe o que significa isso? Aquele que come o mesmo pão que você. Vem do latim comer panis. O companheiro é aquele que come o mesmo pão que você. Então a produção começou a sair de uma subsistência. Ou seja, a produção não era mais aquela feudal em que você produzia certa coisa e você tinha que consumir. Quase tudo ia para o senhor feudal. Agora a gente tinha pequenas corporações de ofício, também conhecida como guildas, e elas faziam as coisas com o mestre, com o aprendiz, ele aprendia todo o processo, era uma coisa que a pessoa tomava conta de toda a produção. Existia um passar de técnica para outro. Aí essa técnica começa a ser mais desenvolvida, os produtos começam a ser mais bem feitos, o comércio começa a ficar maior. Então a gente está falando agora de corporações de ofício que estão produzindo suas coisas, de ligas comerciais que estão fazendo com que essas coisas são revendidas e de uma proteção. Essa proteção que ia formando nas feiras, formando os comerciantes, acaba que forma cidades, burgos. Várias cidades têm o nome burgo no final. Eu vou dar um exemplo de Hamburgo, burgo de muralha. São Petersburgo, compreendem? Estrasburgo.
São cidades europeias que têm esse nome burgo, como se fosse muralha. Estão começando a compreender, o mundo era feudal, ele era fechado, ele começa a se abrir, as pessoas começam a fazer comércio. Nesse comércio elas precisam de ter locais onde se fazia o comércio, para ter proteção levanta a cidade. Então o renascimento comercial vem em conjunto com o renascimento urbano. Compreendem? Sem o renascimento comercial não haveria o renascimento urbano. E sem o renascimento urbano, o renascimento comercial ficaria muito desprotegido, então talvez não acontecesse. Só que quando você produz alguma coisa e passa para outro, você está dando para alguém uma coisa sua. Ela entra em contato com uma coisa que você produziu, ela vê uma coisa nova. Essa coisa nova que ela vê, ela assimila para ela mesma. São técnicas, são conhecimentos, são questões, acima de tudo, culturais. Cultura vem da palavra de produção. Quando a gente fala assim, a gente faz cultura, a gente pensa logo em arte. Mas não necessariamente. Quando você fala que você produz várias culturas na fazenda, você está produzindo vários tipos de alimento. Compreende esse quê? Quando você está falando de cultura. E a cultura ela é interessante para você ver a importância do outro ser humano. Porque se alguém produz algo e você paga para ela, é porque a produção dela valeu. Ela, enquanto ser humano, pôde transformar alguma coisa e você valoriza isso. Você assimila aquilo e você pode transformar a partir daquilo. Então as coisas começam a gerar um outro tipo de cultura. O Renascimento, já falei para vocês na aula anterior, o termo medieval vem de Idade Média, que fica no meio de duas coisas. Renascimento mostra que como se naquele meio houvesse uma morte, um lapso, uma coisa escura, Idade das Trevas, que seria a Idade Média. O Renascimento ele vai retomar aspectos da Idade Antiga. E aí eu já falei para vocês, a Idade Antiga, como é que ela era? Eram os deuses que tinham as formas humanas, os deuses que tinham raiva, os deuses que tinham inveja, diversos deuses que se relacionavam com homens, que vai formar os semideuses. A gente tem esculturas de dorsos humanos, a gente tem peças que falam do homem. A Idade Antiga ela produziu muita coisa na questão cultural e ela ainda influencia muito a gente, influencia demais a gente. Então a gente vai ter as peças dramáticas, a comédia, as epopeias, tudo isso começa a ter uma nova visão agora no Renascimento. É muito bonito a forma como as coisas vão se transformando. E o renascimento cultural se deu sobretudo na Itália. Inicia-se na Itália. Você vai falar assim, por quê? Tudo há um porquê. A Itália tinha cidades comerciais, que mesmo que na Europa Ocidental tivesse fechado o comércio, lá não tinha fechado tanto. Eles já tinham algum acesso no mar Mediterrâneo. Então eles tinham muito contato com outras culturas. A Itália também foi o berço do maior império que a gente teve já, que foi o Império Romano. E o Império Romano tinha uma cultura muito forte. A gente teve a produção da epopeia de Enéas, a epopeia de Virgílio, que é a história de Enéas, a Eneida. A gente teve Horácio, a gente teve diversos poetas, a gente tinha um direito romano, a gente tinha poesia, a gente tinha uma filosofia romana. Isso tudo era uma questão cultural. A gente tinha mitologia romana muito forte, que era uma emulação da mitologia grega. Então os deuses se misturavam e aí tinha vários templos. Por mais que a gente tivesse um teocentrismo, uma cultura monoteísta, uma religião monoteísta, que era a cristã em Roma, a gente tinha uma convivência entre um politeísmo. Aí sempre teve aquele sincretismo, porque do lado da Capela Sistina, não precisamente do lado, mas na mesma cidade, tinha um panteão, que era um templo para vários deuses. Você tinha estátuas de vários deuses. E esse sincretismo foi muito importante, porque ao você retomar a Idade Antiga, você pode partir de um ponto que foi dos epicentros dessa cultura antiga, que foi Roma. E aí há uma produção que começa a se diferenciar de uma coisa essencialmente teocêntrica. Foram produzidas algumas obras, a gente sabe muito
das artes plásticas, mas eu vou tratar um pouco aqui mais de literatura também. A gente não pode dizer que já é Renascimento, porque é uma cultura muito medieval, mas tem um autor chamado Dante Alighieri que ele escreve a Divina Comédia. Eu tenho aqui o Inferno e aqui o resto do livro. É um poema épico, é maravilhoso. E nesse poema, o próprio Dante Alighieri é guiado pelo Inferno com o Virgílio, que foi o autor da Eneida. Veja, a gente está tratando de inferno, daquele conceito de que você vai responder pelo que você fez na sua vida, só que numa visão monoteísta. Só que mesmo nessa visão monoteísta, ele vai com um representante de uma arte que vinha de um politeísmo. E vocês vão ver que existe um sincretismo muito grande nesse livro, que quando ele vai descendo, ele desce pelo rio Estige. O rio Estige, que era o mesmo rio de Hades, que levava as almas pro submundo. Aí a gente vai ter Cérbero, a gente vai ter o próprio Hades, que tá aqui, que faz parte lá, a gente vai ver Medusas, a gente vai ver várias coisas que eram de uma cultura greco-romana, que aparecem na Divina Comédia, que é um livro medieval, mas já existe uma mudança. E essa mudança foi se dando em diversos aspectos. A forma como você se escrevia, a gente tem o surgimento do soneto, que quem popularizou foi o Francesco Petrarca, a gente tem o Boccaccio, a gente tem diversos livros que vão começando a ser produzidos, e principalmente nas línguas dos locais, porque o latim era a língua oficial da Igreja Católica. O latim é o que remanescia daquela centralidade do Império Romano. Agora já tem umas línguas nacionais. Se a gente for pegar a Divina Comédia, ela foi escrita numa língua toscana, que é o florentino, que depois se estrutura para virar o italiano. A gente tem em Portugal os Lusíadas, de Luís de Camões, que já é escrito em português, que aqui é uma epopeia mesmo. A gente tem surgimento de outros tipos de narração. Trago aqui para vocês um dos livros favoritos meus, que é Dom Quixote. Dom Quixote é escrito por Miguel de Cervantes, no início do século XVII, e ele faz uma zombaria, é uma sátira, é um livro muito divertido, sobre o modo de viver e de pensar medieval. Que era um cavaleiro que tinha noções medievais, mas que jamais não pertencia àquela época. E aí ele fica uma coisa muito engraçada, muito satírica, meio que escrachado mesmo. Ele luta contra moinhos. É como se você defender uma cultura diferente do seu período já não valesse mais. A gente tem na Inglaterra, eu trouxe aqui para vocês, a obra do Shakespeare, que eu tenho ela quase completa. E por que eu mostro esses livros para vocês? Porque eles fazem parte da gente até hoje. O Renascimento ele foi muito forte na produção cultural. Essas coisas elas não morrem. A literatura, cada dia que passa, ela fica mais grande, ela fica mais bela, ela fica mais exuberante, e a gente nunca vai abandonar. Eu falei mais grande é maior, né? Eu espero que vocês tenham pegado esse meu errinho. Então a gente está tratando aqui de um renascimento. Um renascimento cultural que começa a produzir novas obras. Aí a gente vai ter a produção de Thomas Moros, que escreve Utopia. A gente vai ter Erasmo de Roterdã, que escreve O Elogio da Loucura. A gente está saindo daquele ponto que era teocêntrico, que era que tudo que diz o que pode e como deve acontecer à igreja, para um centro que é antropocêntrico. Que antropocentrismo é o do homem. Agora o homem está colocado no centro do universo. O homem